Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui novamente e bem-vindos aos novos inscritos do canal. E hoje eu quero conversar sobre um assunto bem legal com vocês. E eu tô num lugar bem gostoso, já vim num lugar bem de paz aqui, ó, onde tem bastante natureza. Eu tô sozinha, tá bem tranquilo. E eu quero falar com vocês sobre propósito. Eu tenho lido uns livros e um especificamente que eu tô lendo agora, nesse momento, ele tem contado muitas histórias inspiradoras de pessoas que descobriram o seu propósito e que fizeram a diferença no mundo, na vida de muitas pessoas. E a gente sabe que propósito é um negócio que é muito importante de se falar, porque hoje, venhamos e convenhamos, muitas pessoas têm dificuldade de descobrir qual que é o seu propósito de vida. E eu também estou nesse processo. Então eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso para que a gente possa se ajudar. E aí, você já sabe qual que é o seu propósito? Não? Então bora conversar sobre isso pra gente descobrir juntos e pra gente se inspirar em histórias lindas de vida. Mas antes eu quero mostrar pra vocês que lugar gostoso que eu tô. Aqui, na verdade, é o pavilhão de eventos e sei lá se isso aqui é um parque. Não, não é um parque. É o pavilhão de eventos da cidade. E aí aqui, ó, tem uma pista olímpica. Ali é onde estão... Deixa eu ver se vai dar pra ver daqui. Ali atrás, ó, não sei se vocês estão vendo, tem um pessoal jogando vôlei. Aí tem quadra de vôlei, futevôlei, acho que ali também deve ser futebol de areia. E ali é onde acontecem normalmente as festas da cidade. Por exemplo, a festa pomerana, aqui também acontece o festival gastronômico, né, nesse pavilhão. E é muito legal, é muito gostoso aqui o ambiente. Hoje é um domingo, então tá bem tranquilo. Aí eu falei, vou aproveitar para vir aqui, porque aqui vai ser o lugar perfeito para a gente poder conversar sobre propósito de vida, né? Então, propósito, na verdade, é uma ânsia que o ser humano tem e que ele sempre está buscando entender qual que é o motivo pelo qual ele está nesse mundo e de que forma que ele pode contribuir. Porque, na verdade, a gente nasceu como seres individuais, mas querendo ou não, a gente faz parte do coletivo e a gente sempre vai precisar uns dos outros. Então isso é muito importante, eu acho que pensar na questão do propósito por essa perspectiva, porque quando você vive o teu propósito, você de alguma forma impacta de forma positiva no mundo para que você possa contribuir para um bem maior para a vida das pessoas que estão ao teu redor e têm contato com você. Então é muito legal você entender qual que é o teu propósito e é por isso que o ser humano busca tanto por isso. Uma história que me impactou muito para vir falar hoje com vocês sobre esse tema foi a de uma menina que chama Amy Purdy, se eu não me engano, mas depois eu deixo o nome certinho aqui se vocês quiserem até conhecer um pouco mais sobre a história dela. E olha que história de vida e de superação e de inspiração quando uma pessoa descobre o seu propósito e como ela impacta na vida das outras pessoas, na percepção que as pessoas vão ter da vida. Brevemente, a história dela era uma menina normal, super ativa, estudava, começou a trabalhar, começou a vida dela normal. Num dia assim, ela estava se sentindo mal, não estava muito bem, parece que ela já vinha, acho que durante uma semana assim, se sentindo meio mal e estava piorando, só que ela achava que ela estava com gripe. Recentemente a irmã dela, a caçula, tinha tirado a habilitação e aí ela tinha 19 anos nessa época. E aí quando ela chegou em casa, ela falou, não, tipo, né, tô mal mesmo, preciso ir no médico, só que ela acho que não estava em condições de dirigir e a irmã dela, a caçula, que morava com ela, levou ela até o hospital. E quando ela chegou com um diagnóstico na mente dela de gripe, que em teoria é uma coisa simples de se resolver. E aí ela chegou com esse diagnóstico na cabeça e quando o médico foi fazer ali os exames para poder entender o que ela tinha, rapidamente ele conseguiu identificar que o problema dela não era esse, que era um problema mais sério e muito sério, que impactaria a vida dela de uma forma que mudaria completamente a história dela. Na verdade, a Amy, naquele momento, quando ela chegou no hospital, o médico identificou que ela estava com uma meningite bacteriana e que aquilo já estava afetando os órgãos dela.
ela precisou, na verdade, amputar as 2 pernas. O baço dela e os rins tinham parado, então o pai dela precisou fazer uma doação de rim para ela. Então você percebe que no momento é uma pessoa ativa que estava vivendo de forma normal, uma vida normal, cotidiana como qualquer jovem. E de repente, de um momento para o outro, a vida dela mudou completamente. E assim, os médicos falaram ainda que a perspectiva dela sair do hospital era assim coisa de 2%. Então, ou seja, estavam dando ela como morta ali praticamente. Só que não tinha chegado o momento dela. Não era a hora dela partir desse mundo ainda. E através dessa mudança, que foi muito drástica na vida dela, ela conseguiu encontrar forças e inspirar muitas pessoas para que essas pessoas tivessem uma percepção diferente da vida através da experiência que ela teve. E ela encontrou o propósito dela, que até então ela ainda não tinha encontrado. Com isso, eu não quero dizer que foram dias fáceis para ela, porque na verdade não foram dias fáceis, foram dias difíceis. Porque imagina, você tem as suas pernas, a sua independência, você pode fazer o que você quer, ir para onde você quer, e de repente, num momento, do nada tudo muda, você não tem mais essa independência, e aí ela precisava colocar as próteses para poder ter voltar a ter essa independência. E nesse processo foi também complexo para ela entender aquilo e obviamente ela sofreu com aquela situação, mas ela passou pelo período do luto, que é algo comum na vida, como com qualquer pessoa, e não só nessa situação, como em qualquer situação. Talvez você possa colocar na tua vida como de repente algo que você está vivendo agora. E aí ela passou por esse momento e ela falou: eu preciso daqui pra frente, eu preciso mudar essa perspectiva, porque eu não quero que as pessoas tenham um olhar da minha vida como se eu fosse uma coitada. Então ela pegou, e a frase que ela falou foi muito forte, porque ela falou: se minha vida fosse um livro e eu pudesse ser autora e continuar a escrever, qual seria o meu futuro? Então ela se colocou na posição de protagonista, ela parou de se vitimizar e de ser aquela pessoa coitada, e ela se colocou na posição de protagonista da vida dela e assumiu o controle. Ela falou: não é essa a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim, não é dessa forma que eu quero que as pessoas me vejam, não é isso que vai me limitar. E aí, aquilo que ela achou que seria a maior fraqueza no momento se tornou a maior força dela. E mesmo em meio a tanta dificuldade, e mesmo em meio a tantas situações assim que, em vista de muitos, seria tipo assim, se entregariam para a vida, ela resolveu mudar essa perspectiva e ela teve muitos desafios para ela conseguir se adaptar à nova vida e seguir uma vida normal, porque depois de um tempo, na verdade, a vida dela melhorou muito. E ela falou que não mudaria isso que aconteceu na vida dela, não que ela desejou passar por isso, mas agora que ela já estava vivendo aquilo, ela escolheu ressignificar aquilo para ela. Então algo que poderia ser doloroso se tornou algo que fez com que ela fosse inspiração para pessoas que também passavam por esse problema, ou até mesmo não passavam por esse problema, mas estavam passando por outras situações e que viam nela um canal de inspiração para poder olhar assim e falar: não, eu também posso. Ela conseguiu, ela lutou, ela mudou a perspectiva dela e a vida dela mudou, e ela foi uma pessoa que marcou a história, que se tornou uma pessoa conhecida e que hoje ela tem uma história no livro que não é contado só por uma pessoa. Ela já foi palestrar no TEDx, ela hoje é atriz, ela é palestrante, ela, enfim, ela é atleta paralímpica, ela é várias coisas. Por quê? Porque quando a gente vai para a vida e a gente descobre o propósito do que a gente quer para nossa vida e aquilo que a gente quer transmitir para o mundo, a gente consegue encontrar força mesmo em meio ao caos. E foi exatamente isso que eu vi na história dela. E por que eu trouxe a história dela para vocês? Porque mexeu comigo. Mexeu comigo porque quantas vezes a gente se questiona em relação a tantas coisas, sendo situações bem simples, e ela, em meio a uma situação tão complexa, né, conseguiu reinventar a vida dela. E conseguiu trazer sentido e trazer vida para a vida de muitas pessoas que estavam naquele momento desanimadas, que não estavam inspiradas, que estavam tentando de repente pensar em desistir. Ela fez com que muitas vidas
fossem mudadas, porque ela descobriu o propósito dela em um momento de fraqueza. E aí, qual que é o seu propósito? Você sabe? Se você não sabe, uma dica de ouro que eu te daria hoje, depois dessa história linda de inspiração que eu contei da Amy, que ela tem a história dela, a vida dela, a trajetória dela, e foi num momento muito difícil da vida dela que ela encontrou o propósito. Mas nem todo mundo vai passar por as mesmas situações, porque nós temos histórias diferentes e como isso é importante, porque a gente se conecta com histórias. A vida, as pessoas se conectam através de histórias. E a partir do momento que você passou por algo semelhante ao outro, a gente acaba criando essa conexão que inspira e ajuda o próximo. E a partir desse momento é onde a gente encontra o nosso propósito. E se você não encontrou o seu, não tem problema. E se a sua história não é que nem a dela e você achou que a dela é muito impactante e a sua história é muito simples, não fique se martirizando por conta disso, porque todas as histórias são importantes. E assim, da mesma forma você é e você contribui para o bem do próximo, para o seu bem. Então, o mais importante é você se conhecer, você olhar para dentro de si, porque se você ainda não conseguiu identificar no momento certo, você vai conseguir. E eu já quero te pedir, se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, para você compartilhar, para você curtir, porque assim eu consigo trazer mais conteúdos como esse aqui e compartilhar com vocês para que a gente possa crescer juntos. Então, um beijo, até o próximo vídeo e muito obrigada por ficar comigo até aqui.